Olá, cursistas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa aula. Meu nome é Danilo dos Santos e a disciplina que estamos trabalhando é Algoritmos e Estrutura de Dados, Linguagem HTML. Sempre é bom lembrar que é muito importante que vocês tenham em mãos papel e caneta para fazer anotações de possíveis dúvidas que possam surgir no decorrer dessa nossa aula. E atenção! Cada uma de nossas aulas possui um fórum. Sendo assim, as dúvidas devem ser postadas no fórum da respectiva aula, tudo bem? Na aula anterior, nós vimos os operadores relacionais, aprendemos a precedência matemática e apresentamos os conceitos de variável e de constante. Também conhecemos os tipos de dados e os operadores lógicos. Na aula de hoje, vamos abordar dois assuntos importantes. O primeiro é a precedência geral entre operadores. Posteriormente, vamos ver alguns aspectos práticos da construção de algoritmos. Começando pela precedência geral entre operadores, vocês lembram que estudamos a precedência matemática, né? Ou seja, uma regra que define a ordem em que os operadores aritméticos são executados numa equação. Nós também estudamos outros tipos de operadores, como os operadores relacionais e os operadores lógicos. Num algoritmo, podemos nos deparar com uma equação que contém esses três tipos de operadores: os aritméticos, os operadores relacionais e os operadores lógicos. Nesse caso, existe uma precedência que define a ordem em que os operadores são analisados e resolvidos. Veja só, os parênteses sempre são resolvidos primeiro, independente de qualquer regra de precedência. Eles devem ser resolvidos um a um, começando dos mais internos para os mais externos. É sempre bom lembrar que o conteúdo dos parênteses é resolvido levando-se em conta a regra de precedência. É como se o conteúdo dos parênteses fosse uma expressão à parte. Após a resolução de todos os parênteses, o segundo item na ordem de precedência são os operadores aritméticos, as operações de soma, subtração, multiplicação, divisão, entre outras que a gente viu. Depois, vêm os operadores relacionais, maior que, menor ou igual, etc. E, por fim, os operadores lógicos, não, ou e o operador e. Vamos ver um exemplo que vai nos ajudar a entender na prática essa precedência geral entre operadores. Olha só, veja essa equação. 4 mais 2 menor que 5 ou não, abre parêntese, 2 mais 6 dividido por 3 igual a 4, fecha parêntese. Essa equação possui operadores aritméticos, relacionais, lógicos, além dos parênteses, né? Olhando assim à primeira vista, pode parecer uma equação complicada por conter todos esses operadores. Mas vamos ver que a resolução é bem simples. Se no seu algoritmo tiver essa equação, como o computador vai resolvê-la? Seguindo a precedência geral, que vimos no slide anterior, primeiro são analisados os parênteses mais internos, né? Nesse caso, há apenas um par de parênteses. Quando for resolver o conteúdo do parêntese, é como se fosse uma equação separada. O que está dentro dele será resolvido levando-se em conta os operadores presentes. No caso dessa equação, veja só, dentro desse parêntese, temos operadores aritméticos e um operador relacional. Seguindo a ordem geral, primeiro vamos resolver os operadores aritméticos. Temos dois operadores aritméticos aqui, soma e divisão. Seguindo a precedência matemática, qual será resolvido primeiro? A divisão, né? 6 dividido por 2, que dá 3. Nossa equação vai ficar assim.
4 mais 2 menor que 5 ou não, abre parêntese, 2 mais 2, que é o resultado da divisão, igual a 4, fecha parêntese. Ainda temos no parêntese uma adição, 2 mais 2, que dá 4. Vai ficar assim, 4 mais 2 menor que 5 ou não, abre parêntese, 4, resultado da soma, igual a 4, fecha parêntese. Agora que já resolvemos as operações aritméticas do parêntese, vamos resolver esse operador relacional, 4 igual a 4, que é verdadeiro, né? Dessa forma, nossa equação ficará da seguinte forma, 4 mais 2 menor que 5 ou não verdadeiro. Já resolvemos todo o conteúdo do parêntese, né? Agora, seguindo a precedência geral, vamos resolver o quê? Operadores aritméticos. Temos aqui apenas essa soma, 4 mais 2, que dá 6. Teremos então 6, resultado da soma, menor que 5 ou não verdadeiro. Já não há mais operadores aritméticos. O próximo passo é resolver os operadores relacionais. Temos aqui um operador relacional, o menor que. 6 menor que 5 é falso, né? Nossa equação fica assim, falso ou não verdadeiro. Agora, temos apenas operadores lógicos, que são os últimos na ordem de precedência geral. Temos o operador ou e o operador não. Qual resolvemos primeiro? Dentro dos operadores lógicos, o operador não é sempre resolvido primeiro. Resolvendo ele, ficará assim, falso ou não verdadeiro dá falso, já que o operador não inverte o valor. Temos falso ou falso. O resultado é falso. Esse exemplo nos ajudou a entender como funciona a precedência geral entre os operadores que nós estudamos. Operadores aritméticos, relacionais e lógicos, além dos parênteses. Eu sempre gosto de falar que nosso objetivo aqui não é aprender a resolver essas equações. Nós utilizamos a resolução dessa expressão matemática apenas para nos ajudar a entender como o computador resolve uma equação desse tipo dentro de um algoritmo. Agora, vamos ver alguns aspectos práticos da construção de algoritmos. Até agora, os algoritmos que viram foram modelos de atividades comuns do nosso dia a dia, como aquele exemplo do algoritmo para a troca de uma lâmpada que vimos na primeira aula. Vocês lembram, né? Esses exemplos foram importantes para nos ajudar a entender o conceito de algoritmo. Através deles, podemos implementar a lógica da sequência de instruções na resolução de um problema, que é o objetivo de um algoritmo. Agora, já estamos prontos para iniciar a construção de algoritmos computacionais, ou seja, os algoritmos utilizados na construção de programas de computador. No aprendizado de algoritmos, nós utilizamos uma linguagem genérica, chamada de Portugal. Ela tem esse nome por utilizar nosso idioma, o português, na escrita dos comandos. As linguagens de programação mais conhecidas, como PHP, Java, C, Pascal, entre outras, têm seus comandos no idioma inglês. Entretanto, há muitas semelhanças entre o Portugal e essas linguagens. Muitas vezes, basta apenas fazer a tradução dos comandos para converter um algoritmo escrito em Portugal para o PHP, por exemplo. Por ser uma linguagem simples e com os comandos em português, o Portugal facilita o nosso aprendizado e a escrita dos algoritmos. Abordaremos agora os aspectos mais importantes para escrever algoritmos. O primeiro deles está relacionado às variáveis.
Na aula anterior, nós já falamos sobre as variáveis, né? São espaços na memória do computador que servem para guardar uma informação durante a execução de um algoritmo. Aprendemos que cada variável precisa ter um identificador e um tipo. Esse tipo define qual informação será guardada na variável. Pode ser um número inteiro, um número real, um texto e pode ser também um valor lógico, verdadeiro ou falso. O identificador é como se fosse o nome da variável. Um algoritmo pode ter diversas variáveis. Por isso, é importante que se tenha uma forma única de identificar cada uma delas. Geralmente, o identificador de uma variável está relacionado à informação que ela guarda. Vamos pensar num algoritmo que tem o objetivo de receber e salvar os dados pessoais de uma pessoa. Poderíamos ter como variáveis nome, endereço, data de nascimento, entre outras, né? Além do identificador ser único dentro de um algoritmo, ou seja, não se pode ter duas variáveis com o mesmo identificador, a criação desses identificadores possui algumas regras que vamos ver agora. A primeira regra dos identificadores de variáveis é que devem sempre começar por um caractere alfabético, ou seja, letras de A a Z, maiúsculas ou minúsculas. Os identificadores podem conter caracteres numéricos. É importante se atentar para o seguinte: o identificador pode conter números, mas não pode começar com um número. Observe que a primeira regra, que diz que o identificador só pode começar por um caractere alfabético. A terceira regra diz que não é permitido o uso de caracteres especiais nem acentuação. Um identificador não pode conter símbolos de pontuação, como exclamação, interrogação, ponto, sinais de operadores como o de adição, subtração. Também não pode conter arroba, cifrão, sinal de porcentagem, enfim, não pode conter nenhum desses caracteres especiais. Assim como também não pode conter acentuação. Acento agudo, circunflexo, til. Nenhum acento é permitido. A próxima regra diz que o uso do underline é permitido. O underline é esse traço que fica na parte de baixo da linha como se fosse um sublinhado. O underline é o único caractere especial permitido nos identificadores de variáveis. Agora, a última regra. O identificador não pode conter espaço em branco. É comum a gente usar mais de uma palavra para criar um identificador, dependendo da informação que ele vai guardar. Nesse caso, não se pode usar o espaço em branco. Podemos deixar as palavras juntas ou separadas por um underline. Vamos ver agora alguns exemplos de identificadores de variáveis e analisar se eles são válidos ou inválidos. Olha só. O primeiro exemplo é um nome. Esse identificador é válido ou inválido? Inválido, né? Por quê? Ele inicia com número. Identificadores só podem iniciar por caracteres alfabéticos. No segundo, temos nota 4. Esse é válido. Ele contém um caractere numérico, que é permitido, e inicia por uma letra. Esse terceiro, aluno, entre aspas, é um identificador inválido. Aspas são caracteres especiais e eles não são permitidos, né? O próximo identificador é esse, data de nascimento. É válido ou inválido? Inválido. Ele contém um espaço em branco. Vimos que espaços em branco
não são permitidos. Nesse caso do identificador conter mais de uma palavra, temos duas opções: ou deixa tudo junto, ou utilizamos o underline para separar as palavras. Ok? Total geral é um identificador válido. Ele contém um único caractere especial permitido, que é o underline, esse traço que fica na parte inferior da linha. O próximo exemplo é CEP, um identificador com todas as letras maiúsculas. Também é válido. Veja agora esse identificador. Endereço. É válido ou inválido? Endereço é um identificador inválido. Por quê? Ele contém o C cedilha, que é considerado um caractere especial. Nesse caso, poderia utilizar o C normal, sem o cedilha. Agora aqui, na outra coluna, temos AB asterisco C. Esse identificador é inválido, já que possui um caractere especial. Nesse caso, o asterisco, que é o símbolo utilizado na operação da multiplicação. O próximo exemplo é esse, dia/mês. Também é inválido. Esse identificador é inválido por duas razões. Primeiro, por utilizar um caractere especial, que é a barra. E segundo, porque utiliza acentuação. Os identificadores não podem conter acentuação. Agora temos o identificador X entre parênteses. Parênteses são caracteres especiais. Portanto, esse é um identificador inválido. O próximo exemplo é 4x4. É inválido porque inicia com um caractere numérico. O identificador marca possui todos os caracteres em minúsculo. Pode? Pode sim. Não há nenhuma regra que restrinja o uso de caracteres maiúsculos ou minúsculos. Por fim, nosso último exemplo é o identificador cidade.uf. Esse identificador é inválido, pois utiliza um caractere especial, nesse caso, o ponto. As regras de criação de identificadores são simples, né? É bem fácil a gente verificar se o identificador é válido ou inválido. Um detalhe importante é que essas regras também valem para os identificadores das constantes. Como vimos na aula anterior, uma constante é um espaço na memória do computador cujo valor não é alterado durante a execução do algoritmo, ao contrário da variável, que pode ter seu valor alterado a qualquer tempo. Outro ponto relevante é que essas regras são utilizadas em praticamente todas as linguagens de programação. Portanto, é muito importante ficarmos atentos a elas. Agora que já conhecemos as regras para a criação de identificadores, vamos aprender como uma variável é declarada. Para poder utilizar uma variável dentro de um algoritmo, é preciso antes declarar essa variável. A declaração é um comando que informa ao computador o identificador e o tipo da variável. A declaração das variáveis é feita sempre no início do algoritmo e tem uma sintaxe específica, ou seja, uma regra para escrever essa declaração. A sintaxe é a seguinte: escreve-se o tipo da variável, inteiro, real, caractere, lógico, utiliza-se o símbolo dois pontos e depois o nome do identificador. É possível declarar vários identificadores com o mesmo tipo de uma vez só. Basta separá-los por vírgula. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro? Olha só, como eu disse, a sintaxe para a declaração de variáveis é essa: tipo da variável, dois pontos,
e o identificador, ou seja, o nome da variável. Note que há um espaço logo após o símbolo dois pontos. Esse espaço não é obrigatório, mas é importante sempre utilizar o espaço após sinais de pontuação para o código ficar mais organizado. Veja também que há o símbolo ponto e vírgula no final do comando. Vamos ver mais adiante que deve-se sempre utilizar o ponto e vírgula ao final de cada linha de um algoritmo. Seguindo a sintaxe que acabamos de comentar, temos aqui a declaração de uma variável do tipo inteiro. É feita assim: inteiro, dois pontos, espaço e o nome do identificador, nesse caso, idade. No final da linha, temos o ponto e vírgula. Na segunda linha, temos a declaração de variáveis do tipo caractere. Seguindo a sintaxe, temos caractere, que é o tipo da variável, dois pontos, espaço. Nesse exemplo, estamos declarando três variáveis do tipo caractere. Como foi dito, para declarar mais de uma variável do mesmo tipo, basta separá-las por vírgula. As variáveis nesse caso são nome, endereço e cidade. Repare que endereço está sem o cedilha, já que o uso do C cedilha não é permitido em identificadores por ser considerado um caractere especial. No próximo exemplo, temos a declaração de duas variáveis do tipo real, peso e altura. São separadas por vírgula e sempre com o ponto e vírgula no final. Nosso último exemplo tem a declaração de duas variáveis do tipo lógico. Lógico, dois pontos, espaço, as variáveis hipertenso e diabético, separadas por vírgula e o ponto e vírgula no final. Veja que a variável diabético está sem o acento, já que o uso de acentuação não é permitido nos identificadores. Essa sintaxe de declaração de variáveis é utilizada em várias linguagens de programação. Entretanto, existem algumas linguagens, como o PHP, em que não é necessário a declaração das variáveis. No caso do PHP, as regras para a criação dos identificadores são as mesmas, porém, não é necessário declarar as variáveis. Basta utilizar a variável com um identificador válido. Aí pode surgir a pergunta, mas como vai ser definido o tipo de variável? No caso do PHP, o tipo da variável será definido conforme a informação que for guardada nela. Já aprendemos a declarar as variáveis. Esse é o primeiro passo para a construção de um algoritmo. De uma forma bem elementar, podemos descrever a estrutura básica de um algoritmo da seguinte forma. Temos a palavra início, que tem a função de indicar o começo do algoritmo. Logo abaixo dele é feita a declaração das variáveis. Depois, teremos os comandos do algoritmo, ou seja, os passos que ele vai executar para alcançar o objetivo a que foi proposto. Um algoritmo pode ter vários comandos. Vai depender da tarefa que ele for executar. Após o último comando do algoritmo, temos a palavra fim, que serve para indicar o final do algoritmo. Assim como vimos que há regras a serem seguidas na declaração de variáveis, também temos algumas regras importantes na construção de algoritmos. Vamos ver? A primeira regra diz que os comandos devem ser escritos em letras minúsculas. Isso vale desde os comandos início e fim, que indicam o começo e o final do algoritmo, até outros comandos, como das estruturas de controle e estruturas de repetição, que vamos ver na próxima aula. Essa regra diz também que devemos padronizar as variáveis. Uma questão importante, olha só. No livro didático, nessa primeira regra de construção de algoritmos,
fala que as variáveis devem ser escritas em letras minúsculas. Na verdade, isso não é uma questão obrigatória. Como vimos nos exemplos, você pode declarar os identificadores das variáveis de diversas formas, com todas as letras maiúsculas, todas minúsculas, com a primeira letra maiúscula e as outras minúsculas, enfim. O importante é adotar um padrão na criação dos identificadores. Esse padrão é importante para deixar seu código mais organizado e também para evitar problemas no reconhecimento das variáveis, já que algumas linguagens de programação fazem distinção entre letras maiúsculas e minúsculas nos identificadores das variáveis. Dessa forma, quando for manipular uma variável, você deve usar o identificador da mesma forma que ele foi declarado, ok? A segunda regra para a construção de algoritmos diz para usar e abusar dos parênteses nas expressões. Nós vimos a precedência matemática entre os operadores aritméticos e vimos também a precedência geral entre todos os operadores aritméticos, relacionais e lógicos. Aprendemos que os parênteses mais internos sempre serão executados primeiro, independente da precedência de operadores. Ainda há pouco falamos sobre isso. É muito importante usar os parênteses nas expressões por duas razões. Primeiro, para deixar nosso código mais organizado. E segundo, porque às vezes precisamos garantir que determinada operação seja executada antes das outras. Os parênteses vão garantir que isso aconteça. A terceira regra recomenda utilizar expressões curtas e, sempre que possível, dividir expressões grandes em expressões menores. O objetivo dessa regra é, assim como as outras, deixar o algoritmo mais organizado e também minimizar erros nas expressões, já que expressões muito grandes podem causar confusão na hora de escrevê-las. De acordo com a regra número 4, devemos utilizar um comando em cada linha. Essa prática também visa deixar o algoritmo mais bem estruturado, mais organizado. Acho que deu para a gente perceber que quase todas as regras têm esse mesmo objetivo. É muito importante que o código de um algoritmo esteja bem organizado. Isso faz com que esse código seja facilmente entendido por outra pessoa e também facilita possíveis alterações e correções no algoritmo. A quinta e última regra para a construção de algoritmos fala para colocar um ponto e vírgula ao final de cada comando. Esse símbolo indica que o comando foi concluído. Nós comentamos sobre isso quando vimos a sintaxe de declaração das variáveis, né? Essa regra é importante porque na maioria das linguagens de programação você precisa colocar um ponto e vírgula no final de cada linha. Se não houver o ponto e vírgula, vai ocorrer um erro na execução do algoritmo. Na nossa primeira aula, vimos que a construção de um algoritmo envolve basicamente três fases: a entrada de dados, o processamento e a saída. Na maioria das vezes, para que um algoritmo alcance o resultado desejado, é preciso que ele seja alimentado com dados. Esses dados são utilizados durante a fase de processamento. Nessa fase podem acontecer operações e cálculos com esses dados. O resultado desses cálculos e operações é a saída do nosso algoritmo. Para possibilitar ao algoritmo receber os dados de que necessita para atingir o seu objetivo, nós adotaremos um comando de entrada de dados, denominado leia. O objetivo desse comando é atribuir um valor a ser fornecido a uma variável identificada e previamente declarada. Esse valor é fornecido pelo usuário do programa. Vamos ver a sintaxe desse comando? A sintaxe do comando de entrada de dados é essa: leia, abre parêntese, o nome do identificador, fecha parêntese, ponto e vírgula. Bem simples, né? É possível utilizar esse comando com mais de uma variável. Basta separar as variáveis com vírgula. Olha só: leia, abre parêntese, identificador 1, vírgula, identificador 2,
fecha parêntese, ponto e vírgula. Agora, vamos ver alguns exemplos. No primeiro exemplo, temos leia nome. Esse comando vai atribuir um valor informado pelo usuário do programa para a variável com o identificador nome. Nesse segundo exemplo, o comando leia é utilizado para alimentar 4 variáveis: nota 1, nota 2, nota 3 e nota 4. Veja que as variáveis são separadas por vírgula. Esse é o comando utilizado na fase de entrada de dados. Na fase de processamento, são feitas operações e cálculos utilizando esses dados. O resultado dessa fase de processamento é exibido na tela do computador para o usuário do programa através de um comando de saída de dados. Esse comando é o imprima. Vamos ver a sintaxe dele. A sintaxe do comando imprima é bem parecida com o comando leia. A diferença é que podemos utilizar como saída o valor de uma variável ou texto. Veja só, imprima, abre parêntese, identificador ou expressão, fecha parêntese, ponto e vírgula. Pode-se utilizar esse comando para imprimir, ou seja, para exibir na tela o valor de uma variável ou texto. Se for um texto, ele precisa estar entre aspas. Vimos no comando leia, utilizado para a entrada de dados, que podemos alimentar várias variáveis de uma vez. Basta separá-las por vírgula. No comando imprima, também é possível exibir em um único comando o valor de variáveis ou a combinação entre variáveis e expressões de texto. Para isso, basta separar cada item com vírgula. Veja só, imprima, abre parêntese, identificador, vírgula, expressão, fecha parêntese, ponto e vírgula. Vamos ver alguns exemplos. Esse primeiro exemplo vai exibir para o usuário o valor da variável nome. Fica assim: imprima o identificador da variável entre parênteses e o ponto e vírgula no final. No segundo exemplo, vejam só, o algoritmo vai exibir na tela um texto e o valor da variável. Vai ser dessa forma: imprima, abre parêntese, temos aqui um texto entre aspas, a média da nota é. Agora tem uma vírgula e o identificador da variável. Nesse caso, a variável média. É importante lembrar que o texto a ser exibido na tela pelo comando imprima deve estar entre aspas e devemos utilizar a vírgula caso o comando seja utilizado para exibir vários itens. Para finalizar nossa aula, vamos ver aqui o exemplo de um algoritmo utilizando os comandos que aprendemos hoje: declaração de variáveis e comandos de entrada e saída de dados. Esse algoritmo tem como objetivo calcular o IMC de uma pessoa a partir do seu peso e altura. O IMC é o índice de massa corporal, utilizado para saber se uma pessoa está acima do peso. Se ele for maior que 25, indica que a pessoa está acima do peso ideal. Vamos ao algoritmo? Todo algoritmo começa com início, né? O próximo passo é a declaração das variáveis. Temos aqui 3 variáveis do tipo real: peso, altura e IMC. Agora veja só, vamos utilizar o comando imprima para passar uma instrução ao usuário. Digite o peso e a altura. Isso é muito comum. O comando imprima tem essa função de exibir na tela alguma informação ou instrução ao usuário. O próximo comando será a entrada de dados. O usuário vai informar seu peso e altura e vamos atribuir esses valores às variáveis correspondentes. Agora vem o processamento. O objetivo desse algoritmo é calcular o IMC de uma pessoa. Esse cálculo é feito da seguinte forma:
divide-se o peso pela altura ao quadrado. Utilizamos os operadores de divisão e exponenciação, que vimos na nossa primeira aula, certo? Feito o processamento dos dados, vamos agora exibir o resultado para o usuário. Nesse caso, ele vai exibir essa mensagem: seu IMC é, e o valor do IMC. Pronto. Está aí um exemplo de um algoritmo com tudo o que vimos na aula de hoje. Espero que tenham gostado. Para aprofundar o conteúdo dessa aula, não deixem de ler o livro didático e resolver as questões propostas nele. Qualquer dúvida, é só postar no nosso fórum. Fiquem com Deus e até o próximo encontro. Um abraço.